Olá, Mauro, tudo bom? Olá, tudo bem? Acertando Seja meu bem-vindo computador aqui ao agora que eu estou me Latinoer. vendo. Sim, tá tudo certo. Tá tudo Opa, certo aí? aqui. Tá, né? Tá ótimo. Legal. Estamos te ouvindo e vendo bem. Você tem alguma apresentação que vai trazer hoje pra gente? Tenho. Deixa eu compartilhar Pode já com compartilhar vocês. aqui embaixo. Estão Pronto, tá vendo a aqui. Já tela? vou adicionar. Sim, Está vendo a tela? ótimo. Sim. Já está no Então, ar? pessoal, agora o Mauro vai começar a falar um pouco sobre inovação. Vou dar o espaço para ele se apresentar um pouco e contar como que surgiu essa ideia da apresentação sobre uma inovação, sobre as inovações do futuro, né? Então, vou deixar agora a palavra com o seu Mauro. Bom, todos, em primeiro lugar, e mais uma vez, parabéns a toda a comissão organizadora da Latinoer. É uma felicidade tremenda estar pela sexta vez participando desse evento que eu classifico como único, que é um evento que movimenta muito, traz muita tecnologias abertas, software livre, fala de muita inovação, empreendedorismo e permite conexões fantásticas, né? Para me apresentar rapidamente, para quem ainda não me conhece, né, eu sou um empreendedor nato. Eu falo que o empreendedorismo está na veia. E é interessante que, de uma família muito simples, né, que eu sempre fui, para estudar eu tinha que me virar. E meu primeiro empreendedorismo, vamos dizer assim, no ato de empreender, foi os joguinhos que a gente tinha naquela época, que não era videogames, mas que eu conseguia fazer esses jogos e realmente tinha pequenas fabriquinhas onde eu até conseguia vender as minhas pipas, né? Mas a história começou na PUC Minas, eu como autodidata em tecnologia na época, né? É, entrei para o curso de engenharia eletrônica. E lá eu tive uma coisa bastante interessante. Eu olhei para os lados, a minha turma eram 50 pessoas, e eu vou falar para vocês que mais de 90% já sabiam eletrônica, vinham de grandes escolas técnicas. E eu fiz o que eu recomendo para todos os meus clientes, para as pessoas com quem a gente conversa. Fique do lado dos bons, fique do lado dos melhores. E eu fiz isso, e realmente, no final do curso, eu consegui a medalha de ouro como primeiro lugar do curso de engenharia. E o primeiro pitch que eu fiz foi a gente desenvolveu uma máquina para concorrer com o Cobra, que era um computador muito antigo, né, que existia no Brasil na década de 80. E também nós estávamos fazendo algo para concorrer com alguma coisa que já tinha no mercado. E eu já vinha com esse pensamento de pensar na frente, pensar futuro, fazer alguma coisa diferente. E eu sugeri à empresa, por que não fazer uma máquina que os leituristas da CEMIG, na época, pudessem carregar tiracolo. Na verdade, acharam que eu era maluco, porque a gente não tinha tecnologia para fazer um computador movido a pilhas. Eu estou falando de 40 anos atrás. Mas na época, eu ainda brinquei com o diretor, falei, vamos fazer? Me dá 6 meses. E em 6 meses, nós tínhamos o primeiro coletor de dados nacional. E foi um computador que a gente também pensou completamente diferente. A pergunta que eu me fiz na época, por que todos os circuitos do computador têm que funcionar simultaneamente? E eu fiz isso em veias, comutando os circuitos. A gente conseguiu fazer um computador completo funcionar 8 horas com 4 pilhas alcalinas. E a vida minha mudou, que durante a década de 70, o final dos anos 70, eu estava muito incomodado, querendo entender quando é que o computador viria para a mão, que é exatamente por isso que eu idealizei o coletor de dados. E em 85 eu entrei num processo e fui para a IBM, e fui morar no Silicon Valley, e de lá eu fiquei 4 anos. Então foi um desafio muito interessante, porque eu estava numa empresa diferente, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e com um projeto totalmente diferente, um idioma que não era meu idioma que eu nasci com ele, né, falando inglês, mas, por outro lado, eu também estava no momento, dentro do Silicon Valley, onde tudo estava acontecendo, ou seja, eu estava no olho do furacão.
para eu, que estava desenvolvendo uma teoria de entender quando é que o computador viria para a mão, e eu sabia que as limitações eram energia, era o consumo energético, eu consegui tocar os dois pontos e consegui entender que no final do século XX o computador viria para a mão. E isso me fez, depois desses longo tempo dentro da IBM, né, no final de 92, início de 93, sair da empresa e dar o meu voo solo. E aí é que a gente constituiu uma empresa que está no ar hoje, que é a Care Innovation, fizemos 27 anos agora. E que a gente estuda exclusivamente inovação e ajudando as empresas a pensar diferente. E é lógico, eu não fiquei parado. Durante esse tempo todo, eu voltei algumas vezes ao Silicon Valley e a outros ecossistemas, tanto liderando missões governamentais, participando de outras missões governamentais, fiz meu MBA na Babson. Lá eu tive a oportunidade de mostrar a teoria que eu tinha desenvolvido sobre a gestão colaborativa. Bom, agora vamos ao que interessa, que é o motivo da gente estar aqui falando para vocês. Durante essa apresentação, eu queria que vocês atentassem bem para os sinais do futuro. Eu sempre vou colocar e vou voltar nisso. O que a gente está vendo de diferente aí? Reparem, esse ano, no dia 11 de novembro, né, comemorou-se lá na China, o Dia do Solteiro. Para quem não sabe, é 11 de novembro, faz uma alusão aos 4 uns que seriam solteiros, né? E eles comemoram. É um dia de vendas que vem se popularizando e virou um fenômeno de vendas. Mas por que eu estou falando isso? Esse ano, o Alibaba, nesse dia de solteiro, vendeu a bagatela de 56 bilhões de dólares. E isso significa 13 bilhões de reais. Detalhe, eles não fizeram isso em 2 anos, 3 anos, 5 anos, fizeram em 24 horas. Para terem uma ideia do que significa, eles venderam 477 mil reais por segundo. Tá? Envolveu em todas essas operações mais de 3 mil pessoas. A logística para esse negócio, entregar todas essas mercadorias, envolveu 4 mil aviões e navios. Mas olha que interessante, o que isso significa? Um negócio como esse nos faz repensar modelos de negócio. Esse valor é tão grande, para vocês terem ideia, eles venderem em 24 horas o equivalente a 5 vezes o faturamento de todos os Carrefours do Brasil somados. Ou seja, são 498 lojas, somando todo o faturamento anual dessas lojas, deu o que eles venderam em 24 horas. É um número absurdo. Agora, o que isso nos traz de bacana para a gente fazer uma reflexão? Por que isso nos deixa assim perplexos, né? Modelos de negócio como o Alibaba mudam o mundo, mudam a forma como a gente enxerga os negócios, muda a forma como a gente enxerga em qualquer segmento. São transformadores. Esses modelos de negócios, eles moldam a sociedade, são oportunidades de emprego, oportunidades de transações totalmente diferenciadas. E isso aí impacta as próximas décadas. E aí eu tenho uma pergunta. Eu trouxe um exemplo do Alibaba, eu não trouxe da Amazon. Por quê? Porque o Alibaba é chinês e a China, de uma certa forma, é muito parecido com o nosso país. Não é ainda um país de primeiro mundo, né? E se a gente olhar para o Brasil, a gente vê também alguns casos similares. Pegam a Magalu, por exemplo, que vem crescendo aí de forma bastante acelerada, com um modelo de negócio que se assemelha um pouco ao que o Alibaba vem fazendo. Ela quer ser uma loja que vende tudo e sem ter um produto propriamente dito. Ou seja, você até pode ter sua loja dentro da plataforma da Magalu. E outro ponto, não é uma pessoa que faz isso, é todo um ecossistema que trabalha em cima disso, né? E que vai colocando isso aí para frente. Quando a gente pensa nesse tipo de modelos de negócio, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Isso é uma usina, é uma das maiores usinas do mundo, que é a Itaipu. Eu coloquei alguns pontos dela, que é maravilhosa. Vocês já imaginaram a energia sem água? E sem vento? Será que a gente conseguiria também ter energia sem água,
sem vento e agora sem o sol. E a gente também pode produzir energia a partir da biomassa. Todo mundo sabe isso, é muito usado no agronegócio, inclusive. E fazer também a energia sem matéria orgânica. Pois é, o que nós vamos conversar hoje sobre esses sinais do futuro. Uma startup, há alguns anos, em Paris, na França, desenvolveu um novo modelo de gerar energia se espelhando nas bactérias que ficam no fundo do mar. Então, através dessas colônias de bactérias e alimentando de forma adequada, ela consegue gerar. Assim como eu falei do coletor de dados, que a gente tinha uma necessidade de automatizar os leituristas, aí foi a partir de uma necessidade. A Paris teve uma lei que proibiram que as vitrines fossem iluminadas com a energia normal. Aliás, hoje nós já estamos vivendo escassez de energia também. E essa garotada desenvolveu nessa startup, né, uma forma, uma cultura de bactérias que poderiam gerar a energia luminosa também. Vamos pensar agora um pouco diferente. A gente está num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Né? Nós somos uns grandes players. Mas vocês já imaginaram o leite sem a vaca? E o hambúrguer sem o boi? Olha, há alguns anos a Impossible Foods vem tentando desenvolver isso. Né? E o ovo sem galinha? Né? E o café sem o grão? O café sendo produzido, mas sem o grão. Pois é, mais sinais do futuro. Quais são esses sinais do futuro? Há alguns anos, uma startup em São Francisco, no Silicon Valley, nos Estados Unidos, desenvolveu o leite e agora está desenvolvendo seus derivados a partir da proteína do leite. Né? Então, nós estamos tendo uma reinvenção. A Impossible Food, que conseguiu desenvolver uma carne, um produto muito parecido com a carne baseada em vegetais. Né? Com a textura, o gosto, a mesma coisa, o cheiro igual ao que se fosse uma carne de bovino. Né? E também a Just Food, também, eu até coloquei aí, que também é uma outra empresa concorrente da Impossible Food. Mas essa empresa aqui do lado, ela desenvolveu os ovos, o mesmo ovo, mas sem a galinha. É um ovo também feito a partir de plantas. E para não parar por aí, eu estive, inclusive, participando de um evento, dando uma palestra num evento da Dupont, e é muito interessante, onde eu vi uma startup apresentando o projeto dela. Eles conseguiram fazer o sorvete a partir da nanotecnologia. Eu comi um sorvete de chocolate que, se me misturasse 2 copos, eu não sabia qual era o chocolate real e qual era o chocolate de nanotecnologia. E olha que essas invenções, esses desenvolvimentos, nesse caso específico, tem uma outra pegada que pode, por exemplo, ajudar com que pessoas enfermas recebam esse sorvete, já incluindo alguns remédios, né, por nanotecnologia. Mas aonde a gente vai chegar nisso tudo? Quando eu falei do café sem grão, em 2019, em Seattle, nos Estados Unidos, um grupo de jovens também estudaram um pouco como que é composto o café. Na verdade, eles desenvolveram o café a partir do estudo de 100 compostos voláteis e também identificaram o tal ácido clorogênico que dá esse amargoso gostoso do café. E analisando mais de 60 tipos de planta, eles desenvolveram o café a partir do grão. E o mais legal, essa startup chama Atomo, e eles fizeram um teste cego dentro de uma universidade. E o bacana é que eles escolheram uma grande cafeteria americana e mundial, que é a Starbucks, pegaram um dos seus cafés e colocaram lá dentro da universidade. Então, eles tinham uma garrafa térmica do café Atomo e uma garrafa térmica do café da Starbucks. E mandaram as pessoas tomarem. Os cafés eram similares. Ele pegou um café similar ao que eles estavam produzindo. Né? E mais de 90% das pessoas aprovaram o café fabricado pela Atomo. Mas aonde a gente quer chegar com isso tudo? Na verdade, gente, todas essas empresas, elas não querem substituir o alimento tradicional.
Na verdade, é isso que eu quero mostrar para vocês, desses sinais do futuro. Eles perceberam alguma coisa, eles perceberam uma mudança muito forte no cliente, no consumidor, que estão abertos a novas ideias, a novas experiências. Eles perceberam que no mundo nós vamos ter em 2050 mais de 10 bilhões de pessoas. E do jeito que a alimentação, do jeito que ela é produzida hoje, possivelmente nós não vamos conseguir alimentar todo mundo. E são coisas opcionais, né? Então, quando a gente fala, eles desenvolveram produtos. Quando a gente fala da energia, também, produtos que são sustentáveis, que são baratos, acessíveis, qualquer um pode chegar nesse alimento, mas também tem que ser gostoso e nutritivo, né? E é o que esse rapaz fala, que é um dos fundadores da Átomo, o que ele fala que, por exemplo, que a indústria do café está atenta a inovações, e ninguém ainda tinha pensado em trazer alguma inovação para a indústria do café, assim como acontece em outras indústrias da alimentação, como eu mostrei, da carne, do leite, do ovo e do sorvete, tem outras por aí, né? Preste atenção em mais um sinal do futuro, e depois a gente faz um wrap-up disso daí para a gente entender um pouco, né? O que esse camarada está falando aí? Ele é um professor, Caleb Harper, do MIT. Na verdade, o que ele mostra é o seguinte, né? Que várias coisas podem ser feitas plantando. Mas o que ele mostra é o seguinte, ele está com uma maçã na mão e ele fala, essa maçã, ela não é produzida da mesma forma no mundo inteiro por causa das condições de clima, de temperatura e etc. E o que ele faz? Se eu digitalizasse as características dessa maçã, na verdade, o maior problema que nós temos nos alimentos do mundo é o transporte. Como eu fazer chegar esses alimentos lá? Né? Se eu digitalizasse e transmitisse isso, na verdade, eu faria uma fazenda global. Eu transmitiria essas características dessa maçã ou de qualquer outro produto, e ele construiu no MIT um recipiente, um laboratório artificial que contém as características de temperatura, de umidade do país de origem. Quando chega aquele alimento digitalizado, ele reproduz o alimento. O que ele está mostrando não é uma ficção científica. Isso já está funcionando dentro do MIT, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Inclusive, as pessoas que trabalham lá podem, na hora do almoço, usar esses alimentos produzidos dentro desse laboratório, a partir de digitalização de produtos que vêm de fora. Então, vocês estão vendo aí, é uma fazenda global, né? E ele está mostrando aí as pessoas todas consumindo. Então, na verdade, cada vez mais a gente começa a entender que como o dado é importante. Ele enviou dados sobre o alimento, ele não enviou o alimento. Ele está colocando por terra, para daqui a alguns anos, todo um modelo de logística de fazer chegar o alimento em algum lugar. Agora, vamos pensar um pouquinho nisso daqui. O que significa esse tipo aqui? Nós temos do lado esquerdo um jogo bacana que vocês conhecem, que foi a Copa de 2014, Brasil e Alemanha. Eu acho que foi o último momento que, durante esse jogo, que os brasileiros abraçaram os alemães. Vocês lembram do resultado, né? E do lado direito, nós temos a final de Roland Garros entre o Nadal e o Djokovic, né? São dois jogos que têm... Nós entramos nesses jogos sabendo quem são os jogadores, quais são as regras desses jogos, né? As pessoas que participam desses jogos, poderia ser um jogo de dama, um jogo de bolinha de gude, para quem ainda lembra disso, um jogo de xadrez. Nós sabemos das regras. Qualquer um que infringe essas regras, as pessoas sabem que podem ser punidas por elas. Eles aceitam essas penalidades. São o que a gente chama de jogos finitos, né? Agora, se a gente olhar ali do lado superior esquerdo, nós estamos vendo um jogo, na verdade, só que é um infinito. Vamos levar isso para o mundo dos negócios. Eu reproduzi ali em cima um pequeno vídeo mostrando os tempos modernos, onde nós tínhamos...
isso foi na década de 1930, nós tínhamos lá o Fordismo, né, o Taylorismo, a produção repetitiva, cada pessoa fazia o que sabia fazer, ele era treinado, se ele sabia apertar parafuso para a direita, ele vai apertar parafuso para a direita a vida inteira. Inclusive, quando ele sai das fábricas, há uma sátira do Carlito nisso daí, né? Ele sai e fica tentando apertar parafuso para a direita ainda. E era um modelo de gerir o negócio totalmente hierárquico, de comando e controle, e ver que as pessoas ficam tomando conta das atividades das pessoas. Diferente de uma indústria como nós temos hoje, que é a indústria 4.0, onde a gente já teve aí, nós temos o machine learning, tem IoT, sensores, onde todas as atividades operacionais, as que não foram, serão substituídas por automação. Né? Isso a gente não vai ter dúvida. Mas o que nós estamos querendo mostrar isso? Esse conceito de comparar o que é finito com o que não é finito partiu do James P. Carsey em 1986. Ele foi muito feliz nessa comparação. E eu quero compartilhar isso com vocês. E se a gente pensar nesse mundo de hoje, dessa indústria 4.0, é o mundo que todo mundo chama de VUCA. Na verdade, eu amplio esse conceito chamando também de acelerado. É um mundo que ele não para de crescer. E o Simon Sinek, ele faz essa comparação nesse livro, é um livro até que eu recomendo para vocês. Esse é o mundo dos negócios, é o mundo do jogo infinito, é o mundo que ele muda com os jogadores. Eu não posso esperar que os mesmos jogadores fiquem. Um jogador pode entrar no jogo sem ser convidado. É uma empresa entrando como player e concorrendo com a sua. Não há uma linha de chegada fixa, né? Não tem o início, não tem o fim. As regras, elas não são definidas. No máximo que a empresa esteja dentro de um país, aí são as leis do país. Mas se ela muda de país, as leis já são outras, né? O mais interessante é que a gente percebe, né, que como que uma empresa desse mundo infinito, ela termina? É quando termina o jogo, mas o jogo pode terminar para ela quando, de repente, ela fica sem recursos, que é o dinheiro, ou fica sem os jogadores, que são as pessoas, ou aí ela pode realmente ir à falência, ou através de um M&A, que é um Merger and Acquisition, ela ser comprada por alguém. Né? É um mundo onde o que é ser primeiro nesse ponto? Né? O que é estar em primeiro lugar? É estar bem na bolsa? É ter um monte de escritórios e filiais pelo mundo? É o ter o maior número de faturamento, né, do que os outros concorrentes? É eu estar antigo no mercado? Tem startups que com 5 anos já valem muito mais que empresas que estão há 50 anos no mercado. Então, essa regra nesse mundo rápido, nesse mundo volátil, nesse mundo incerto, acelerado, não vale para o mundo finito. E o que a gente precisa nesse mundo é ter pessoas, é ter, na verdade, empreendedores, ter líderes que pensam de forma infinita. Né? Não adianta eu tentar tocar uma empresa de forma infinita com uma mentalidade finita. Eu tenho que ter os líderes que enxergam muito na frente do lucro. Para eles, o lucro é uma consequência. A empresa de mentalidade infinita, o que ela produz, o impacto dela, ele sabe que as decisões deles vão impactar as pessoas, vão impactar a comunidade, a economia, o país e o planeta. Então, são empresas diferentes, são empresas que eu não gosto muito de falar desse fora da caixa, dentro da caixa, mas elas não pensam, nem tem caixa para elas, que elas pensam além da caixa. Esse ponto é muito importante. E essas empresas, elas conseguem fazer uma coisa que é muito interessante. Aliás, dentro do que a gente trabalha nos nossos projetos de inovação nas empresas, a gente sempre procura aconselhar a empresa, é um trabalho que a gente faz junto com eles, a entender em que você é bom. E essas empresas sabem o que elas são boas. E aí começam a atuar de forma transversal. A Netflix, ela entra no mercado para concorrer com uma locadora normal, que era a Blockbuster. E ela entra, na época, alugando
pelo correio, mandando lá de uma forma mais simples. Depois, ela faz a disrupção do seu negócio, começando a trabalhar com streaming. E mais na frente, ela começa a produzir conteúdos e começa a colocar a própria Hollywood em xeque. A Amazon, que nasce em Seattle, pelo Jeff Bezos, que era um cara que tinha estudado um pouco sobre como montar uma livraria, e uma coisa incomodava ele. Com a internet, ele acreditava que poderia não só acessar muito mais pessoas, mas poderia conhecer essas pessoas e entregar para elas o produto certo no momento certo. Exatamente o que ela precisa. E ele desenvolvia, a partir de uma livraria que ele criou, que vendia alguns livros por mês, ele passa a vender por segundo mais de 100. Então, ele cresce de forma absurda e se torna hoje não mais uma livraria, mas um dos maiores players de comércio eletrônico do mundo, e passa a ser também uma empresa de comércio eletrônico, uma empresa de tecnologia que trabalha com nuvem, que vende a nuvem, e há alguns anos coloca também o negócio da Netflix apertado, porque ele começa também a fornecer conteúdos, ou seja, ele começa a agir transversalmente, e isso é importante. E agora ele está atuando com farmácia. Então, agora também a Amazon virou farmácia. E, não indo muito longe, para vocês entenderem um pouco o que é ser um camaleão e realmente ir se adaptando, né? A Google, quando se fala em Google, o que a gente pensa? Naquela empresa que nos dá a informação a tempo e a hora. Não, mas a Google criou o Índico, que agora atua no agronegócio e entregou o modelo de negócio para as empresas, que é a seguinte: olha, eu não cobro nada, eu cobro uma porcentagem do que eu aumentar na tua escala aí. E começou a atuar também transversalmente. Mais um exemplo, a maior rede de farmácias do mundo, que agora está sendo... a Amazon está concorrendo com ela muda o modelo de negócio. Ela entendeu que ela não tem que vender remédio, ela tem que vender saúde. E ela passa a atuar de uma forma totalmente diferente, reescrevendo o conceito de farmácia nos Estados Unidos e pegando os concorrentes todos com a calça na mão. Esse modelo de atuação é o que a gente chama de um modelo de pensamento infinito, é um modelo de mentalidade infinita. E aí a gente pensa um pouco. Se a gente imagina, esse gráfico é muito interessante, que até da própria Netflix, o que acontece? Qual é a grande dificuldade que as empresas veem hoje? É como eu vou reter talentos, porque à medida que a complexidade do negócio aumenta, se eu crio uma startup e ela começa a crescer, as pessoas que eu vou contratar lá dentro, ou se eu tenho uma empresa e ela começa a crescer tecnologicamente também, as pessoas que eu vou contratar têm que ser pessoas diferentes. Mas o que a gente tem visto, que a zona de desconforto que a gente encontra, né, é aonde essas pessoas de alta complexidade, de alta performance, ela tem uma opção. Se a complexidade do negócio aumenta, ela não consegue acompanhar, ela fala, opa, eu tenho problema. Se ela consegue acompanhar, a empresa tem que enxergar e segurar esse cérebro. Mas ela tem um terceiro risco, que se ela consegue entender que essa complexidade está aumentando, ela pode começar a atuar para ela, ou seja, essa pessoa pode largar a empresa e atuar com o cérebro dela, fazendo o seu próprio negócio. Então, essa zona de conforto, ela não existe mais. Nós temos uma zona de desconforto. E aí, mais uma vez, eu volto a falar, inclusive, da própria atuação da Care Innovation, que a gente tenta mostrar que essas ferramentas, metodologias e o próprio mindset do século passado, e eu estou falando, não é século XV, século V, não, é o século XX, que acabou de terminar aí. Essa mentalidade, ela não funciona mais no século XXI. Nós temos que pensar diferente. Assistam esse vídeo, eu vou falar pouco para vocês acompanharem. O que ele fez, para vocês entenderem? Ele colocou uma catraca, um dispositivo nessa bicicleta, de tal forma que se ele vira o guidão para a direita, a roda vira para a esquerda. Nosso cérebro
aprendeu a trabalhar de uma forma diferente, né? Nós aprendemos a andar a bicicleta e quando meu cérebro comanda para a direita, eu vou para a direita. E não quando eu comando para a direita, eu tenho que ir para a esquerda, consertar a bicicleta. E olha como é difícil a adaptação. 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. 8 meses que ele gastou para andar um pouquinho com a bicicleta, para treinar o cérebro novamente. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing, are you going to give up? Go ahead. Agora ele vai trabalhar com a criança. Ele fez a mesma coisa, repara. This is such a big deal. Get up, you got it. Olha o que a criança fez, o que ele quer mostrar. How many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do. Em 2 semanas, esse garoto conseguiu ordenar o cérebro dele, o que esse rapaz só conseguiu com 8 meses. Então, olha o que é difícil. E por que eu estou mostrando isso? Porque nesse mundo infinito, o que nós temos que ter não é mais o QI. Nós temos que ter a capacidade de nos adaptar. A capacidade de nós esquecermos o passado, esquecermos como era, e reaprendermos novamente, tem que ser muito grande e tem que ser rápida. É tão rápida porque o tempo que eu não estou reaprendendo, eu posso estar sendo expulso do segmento de mercado que eu estiver atuando. Então, nós temos que ser rápidos nisso. Nesse mundo que a gente está falando, é o mundo aí do jargão de várias palavras. Vocês tiveram uma palestra agora que eu acompanhei, sensacional, da Márcia Vieira, sobre inteligência artificial, falando de pessoas, né? Nós falando de inovação. O mundo fala dessa sociedade 5.0, de ter cabeças abertas, da colaboração, do blockchain, dos super apps, como o próprio Alibaba utiliza, né? Mas, na verdade, nós estamos vivendo um mundo acelerado. Inclusive, nesse mundo acelerado, a sensação de mudança é muito rápida. Para quem entende a física, a distância, o tempo entre uma mudança e outra é muito pequeno. E quando a gente diminui esse tempo, a aceleração tende a ir para o infinito. É quando a gente fala que parece que o dia voa, que o tempo voa, o 2020, que parece que nunca vai acabar por causa da pandemia, mas o Natal já está aí, né? O que era para ser 40 dias, virou 8 meses. Aliás, no final da apresentação, eu vou deixar para vocês, sobre a era da aceleração, eu coloquei um capítulo no livro que eu lancei há um tempo atrás, aí eu vou deixar para vocês aí o link. E a gente falando dessas tecnologias, eu escolhi uma delas para falar, gente, porque nessa tecnologia eu recomendo que todos tenham um pensamento infinito, que é o 5G. Esse 5G, ele não é uma evolução do 4G, ele muda o modelo de como as coisas acontecem. O que vocês estão vendo e escutando a mídia falar sobre carros autônomos, sobre a inteligência artificial, sobre operação à distância, etc., etc., e isso vai ficar muito próximo da realidade. Tá? O 5G, ele é tão veloz, para vocês terem uma ideia, o que eu faria, um download em 1 hora e 8 minutos no 3G, em 5G eu faço em 35 segundos, em 4G eu faço em 40 minutos, então o tempo de resposta é muito rápido. Num evento que teve há algum tempo, que eu participei, onde eles tentaram mostrar a velocidade do 5G, só como exemplo, mostraram um telão com uma banda tocando, e o bacana que estava tocando normalmente, as pessoas não sabiam onde estava a banda. Na verdade, o baterista estava numa cidade, o guitarrista estava em outro lugar, e tinha uma pessoa só lá no meio da turma lá. E quando eles conectaram todo mundo, é como se estivesse online presencial. E esse modelo, eu estou falando porque o 5G, hoje, ele é tão importante, a conectividade é tão importante para o agronegócio. O Brasil hoje é um dos maiores players mundial do agronegócio. E para vocês terem ideia, no campo, a conectividade 4G não chega, está próximo de 67%. Se a gente pegar a média nacional, ela está menor ainda, vai a 10,72%. Isso no 4%.
Olha o tamanho do desafio que nós temos. Imagina esse país podendo controlar real time, mas numa velocidade muito maior, que nós já estamos controlando. Nós já temos N operações no campo totalmente, é o que a gente chama da agricultura digital, funcionando extremamente bem. O que eu quero mostrar que vai funcionar melhor. E a gente tem que aumentar essa abrangência. Hoje, dos 5 mil estabelecimentos rurais que tem no país, apenas 1/4 chega à conectividade. É muito pouco ainda. E falando sobre isso tudo, a gente dando uma parada para respirar, gente, o que a gente está vivendo hoje é um momento fantástico. É simplesmente a transição de um modelo analógico, lento, para um modelo digital. Um modelo onde nós não vamos escutar mais, exagerando um pouco, o tic-tac do relógio. Eu sei que há tempos atrás nós já temos relógios digitais, mas tudo bem, aquele tic-tac, ou seja, passa-se muito rápido. É um tempo onde que essa tecnologia entrou nos abraçando e a gente não sabe mais como viver sem ela, nem as empresas e nem as pessoas. É a migração dessa era industrial para uma era digital baseada em dados. E o que é mais interessante, nós só estamos começando, gente. Eu acabei de falar, o 5G, que vai reescrever todo esse digital, está entrando. E o Brasil, países já estão avançados, outros países, nós ainda nem regulamentamos, nem sabemos como vai ser o leilão do 5G. Bom, aí é para vocês pensarem um pouco. Mas tudo isso que está acontecendo nesse mundo infinito dos negócios não começou agora. Tem mais de 50 anos que esse digital vem evoluindo. E isso, gente, é um pouco mais do tempo que eu pratico a engenharia eletrônica de formação. E isso é legal porque lá da década de 70, quando eu pensava quando que o computador viria para a mão, depois eu até conto isso para vocês, mas no final, se a gente tiver tempo, já se passaram 50 anos. E tem um cara que começou muito antes. Eu me recuso a falar o nome desse camarada aí. Não vou falar, tá? Esse cara, graças a ele, que pensou com a mentalidade infinita, hoje nós temos o que temos. Hoje nós temos o digital. Hoje nós tivemos a primeira máquina fotográfica. Foi baseada nesse cara. Quando ele falou que o tempo é diferente, que o tempo é relativo. Ele desconstruiu o que a gente sabia do Newton, daquela aceleração estática, da proporcionalidade. Ele falou, o tempo é importante. E quando ele colocou o fator tempo em tudo, né, mudou tudo. E o que a gente vê? Que esses caras que eu costumo chamar de cavaleiros do apocalipse têm uma mentalidade infinita, que conseguiram perceber esse recado daquele gênio que eu mostrei anteriormente. Eu não vou conseguir ficar, o Albert Einstein, né? E o nosso amigo Steve Jobs, que não está mais entre a gente, né? Que tem uma mentalidade completamente diferente, ele nos colocou produtos que nós não pedimos, ele reescreveu a história do telefone, ele reescreveu o modelo do que é um smartphone, ele trouxe a tecnologia para a mão. Ninguém perguntou se precisava de um iPod, de um smartphone. Estava muito bom falar com fichinha e cartão, vocês lembram? Até com aquele cebolão, ou como é que fala, com aquele tijolão, né? Que a gente usava o PT 950 da Motorola, eu brincava muito que era um dispositivo de defesa pessoal, né? E ele reescreveu tudo isso. Então, eu quero que vocês entendam que essas mentes brilhantes, não são só eles, tem um monte por aí, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar presencialmente lá em Itaipu, lá no PTI, participando da Latinoair, em Foz do Iguaçu, a gente vê várias dessas mentes participando e se interagindo. Mas o bacana é que nenhum deles faz tecnologia, nenhum deles projetou nem nada a partir da ciência. Eles usaram simplesmente tecnologias e criaram modelos de negócio avassaladores, né? E aí a gente dá uma pausa agora e eu quero perguntar, tudo isso vai fazer o nosso país avançar. E como o Brasil pode avançar? Eu trouxe isso daqui, no ano passado eu mostrei novamente, e todos os anos eu quero mostrar, até a gente chegar em primeiro lugar, né? Comparando potências econômicas com inovação. Vocês veem que ser uma potência econômica não significa que você é o primeiro em inovação. O Brasil é a nona economia
do mundo hoje, mas não é a nona em inovação. Nós estamos no 62º lugar, ganhamos 4 posições em relação ao ano passado. Mas o que eu quero colocar aqui, que vocês percebam, é que a China, em 2017, já estava no 25º, 2018, 17º, e 2014, 14º. Ou seja, ela avança de uma forma absurda. E a inovação, não ser inovador, implica na nossa produtividade. Então, a gente vê aí, num ranking de 63 empresas realizados pelo IMD, nós estamos exatamente no 56º lugar. E essa educação que eu tanto falo, gente, se a gente pega o PISA de 2018, que foi o último, o próximo vai ser 2021, em matemática, a margem de pontos que a gente obteve, a nossa margem é de 384 pontos, contra 487 de uma média da OCDE. Né? E o que nos assusta, a China está ocupando os 10 primeiras posições e nós estamos muito abaixo da média mundial, que é 489 pontos em matemática. E a China está 100 pontos maior do que essa média. Então, ela ocupa o topo da pirâmide. E essa mudança vem de onde? Vem das crianças. Aqui, eu quero compartilhar com vocês uma ação voluntária que eu fiz há algum tempo no Lar dos Meninos São Vicente de Paulo, que eu me prontifiquei a passar uma tarde com alguns garotos na faixa de 15, 16 anos, 17, ajudando eles a entender o que era empreender, o que é ter o seu negócio. Eu vou falar rapidamente. No início, eu perguntei quem gostaria de ser empreendedor. Apenas um levantou a mão. De vários. E no final eu chorei, porque quando eu perguntei, todos queriam. São todos carentes. E os trabalhos que a gente desenvolveu nesses grupos aí que vocês estão vendo foram como melhorar a violência doméstica, como acabar com isso, como melhorar o ensino no país, como promover a inclusão social, como aproveitar remédios que as pessoas jogam fora ou perdem pela data de validade. Aí, mais uma iniciativa que eu acho fantástica, um projeto que nós da Care temos a felicidade de estar junto com a Embrapa, e há 5 anos são um dos co-realizadores do Ideas for Milk, que aproximou a academia, as universidades do lado da empresa. A Embrapa promoveu isso e a gente alavancou a cadeia do leite. E projetos similares aconteceram em outras culturas no país, como café, como os suínos, etc. Né? Mas aonde a gente está com isso tudo, o que é bacana, que a gente tem muitos desafios e muitas oportunidades. E essas oportunidades não param. Os objetivos de desenvolvimento sustentável são agora um pré-requisito para os negócios. A economia de baixo consumo, por causa dessa Covid-19 também, nós temos que cada vez mais automatizar e dar inteligência aos processos de negócio. O nosso consumidor, o nosso cliente está cada vez querendo mais viver experiências novas, comprar. É baseado nisso, nesse pensamento infinito que aquelas startups do início pensaram de uma forma de oferecer um produto similar, né? Como eu falei lá do café sem o grão. Né? Cada vez mais os dados passam a ser importantes, nós vamos transformar essa educação, saúde, produtos financeiros, etc. Ou seja, nós estamos vivendo a fusão desses 3 mundos, do biológico, do físico e do digital, e que mudam radicalmente a forma da sociedade interagir, da forma das empresas fazer negócio. Né? Cada vez mais isso é importante. E falando em dados, né, eu gosto de falar muito, os dados eles são para o bem, mas também podem ser para o mal. Então, a LGPD veio aí, já com atraso na minha visão, mas que nós temos que aprender. E os dados que há alguns anos eu classificava como novo petróleo, hoje eu classifico como um oxigênio. E agora, gente, eu quero que vocês parem e pensem uma coisa. Nós vivemos um momento agora que eu posso trabalhar remotamente, né? Então, os Estados Unidos, a China e a maioria dos países estão precisando de cientistas de dados. E hoje eu tenho pessoas no Brasil
trabalhando dentro de casa, comendo pão de queijo em Minas, comendo feijoada, comendo churrasquinho gaúcho em casa, mas eles estão desenvolvendo projetos para empresas americanas, empresas chinesas, empresas inglesas, empresas francesas, alemãs, etc. Ou seja, o modelo de negócio vai mudar. Como que o governo vai cobrar 100% do salário agora, de novo, desses caras que prestam serviço fora e recebe em euro, recebe em dólar ou recebe em outra moeda qualquer? Ou seja, como que nós vamos repensar tudo isso? Mais oportunidades, o mundo está aí, gente, na nossa frente. 1 em cada 9 pessoas não tem o que comer direito. Além da produção de alimentos que tem que aumentar, mais uma vez, aquele pensamento infinito daquelas startups, daquelas pessoas que estão pensando nisso daí. 1/3 dos alimentos produzidos se perdem na logística. Nosso amigo, o Calat Rapper, do MIT, já está querendo acabar com a logística. Ele quer digitalizar os produtos e produzir localmente, dentro da sua casa, no laboratório, que com certeza ele vai disponibilizar para todo mundo como que se constrói um. Mas existem muitas oportunidades aí. As oportunidades não se param. O setor de energia, gente, não precisa ser um guru. O setor de energia é o próximo a ser desrompido, como foi o de transporte, como vai ser o de educação. Todos os setores vão ter novos modelos de negócio. E o Brasil é apenas o 20º entre as 25 grandes economias em eficiência energética. O nosso presidente acabou de falar aí, ele já deu um alerta. Pode-se ter apagões novamente, podemos ter um grande apagão novamente, né? Então, quantas oportunidades nós não temos para usar melhor energia, produzir energia de forma mais sustentável, né? Então, para isso, nós vamos ter que mudar regras, nós vamos ter que mudar controles, nós vamos digitalizar tudo isso, né? Então, já caminhando para o final aí, gente, nós estamos vivendo um momento que essa experiência humana é muito legal, desse mundo acelerado, desses robôs que podem ser professores, de novos modelos de negócio, enquanto que a Covid não nos permite viajar dentro do país ou para o mundo, o Elon Musk, a Virgin, né? Estão pensando em já levar as pessoas para passear em outros planetas. Os desafios éticos são cada vez maiores, né? A diversidade, as relações intergeracionais, a obrigatoriedade moral e ética de nós aceitarmos, entendermos e aplicarmos os princípios do ESG, que é o ambiente, a governança, né, do negócio hoje, né? E a parte social do negócio, a ubiquidade que eu vou começar a caminhar com a tecnologia. Ou seja, quando a gente fala da experiência do negócio, nós pensamos nesse consumidor que ele não tem mais números na minha visão. É um consumidor X.0. Nós estamos pensando em, como eu disse, em matrizes diferentes, tanto energética. A empresa, ela tem que parar de ser uma empresa que pense daquela forma hierárquica e ser uma empresa ágil como uma startup. E, na verdade, eu não consigo visualizar, tá, uma empresa hoje, do século XXI, tá, que não tenha pessoas e não tenha uma estratégia de reter pessoas que têm esses cérebros brilhantes, de mentalidades infinitas no centro da sua estratégia. Não tenha isso no centro da sua estratégia. Como eu vou fazer isso? Porque o digital é para tudo. Tudo vai ser digitalizado. Estar digitalizado não é usar a tecnologia, é ter a mente rápida, é uma mente digital. E eu acredito, gente, como a Márcia comentou também na apresentação dela, nessa simbiose entre as máquinas e o ser humano. A inteligência artificial, eu fui professor, não sei se vocês conseguem ver na minha câmera aí, olha, esse aqui é um livro que eu adotei no início dos anos 80, eu não sei, desculpem se não conseguiram ver, de inteligência artificial na PUC Minas. A inteligência artificial data de 1957 e ela evolui a cada 50 anos
anos ela dá um passo. Ela tem aumentado um pouco a velocidade, mas chegar perto do ser humano ainda vai ser um pouco difícil, né? E se a gente pensar, eu estou aproveitando até isso aqui é da McKinsey, mas é bacana, nesse normal que nós estamos vivendo, nós temos que pensar em alguns pontos que são muito claros para mim. Nós temos que ter agilidade como os nossos músculos vão e voltam. Nós temos que reimaginar a nossa força de trabalho, olhar as pessoas e fazer o possível para que as pessoas certas estejam no lugar certo. Nós temos que colocar um highlight no que nós somos bons. Nós temos que melhorar o nosso produto cada vez mais, porque o nosso cliente espera isso. Nós temos que repensar as tecnologias que a gente utiliza. Nós temos que repensar a forma que nós interagimos e ajudamos esse planeta a crescer. Por quê? O meu cliente pode me trocar. Ele está preocupado com a casa dele. A casa dele chama-se Planeta Terra. Pode ser até que eu esteja atendendo ele bem, mas se eu não estiver atendendo o planeta, ele pode me trocar. Então, agora, na concepção minha, na minha visão, na visão da Care, algo seria o 12º ponto. É muito importante. Na minha opinião, sem esse aí, nada de trás vai acontecer. Nenhuma das 10 colocações anteriores. Nós temos que colaborar. Colaborar é a palavra-chave. Nós temos que ter uma mentalidade infinita. E reparem, não vai ser uma pessoa que vai conseguir enxergar esse futuro e trazer esse futuro para o presente. É uma mente somada à outra. É a soma exponencial. É a hora que 1 mais 1, eu não tenho dúvidas que não vai ser mais 2. De repente vai ser 2.000, 2 milhões. Tá? Então, os neurônios vão ser exponenciais. E nós precisamos entender isso. Inovação, para a gente, é isso. Rapidamente, é isso que nós pensamos dentro da Care. Esse é o nosso projeto. É assim que a gente vem ajudando essas empresas a pensar diferente. A ajudar a criar ambientes inovadores através da união de cérebros, mostrando que a inovação ela é muito mais do que tecnologia, que a inovação é muito mais do que uma simples ideias. As ideias, eu costumo falar que cemitério é cheio de ideia. O mais importante para a inovação é o fator humano. A grande ponto para se ter inovação é, primeiro, repensar a cultura da organização, a cultura da empresa, não importa o seu tamanho. E aí a gente desenvolveu toda essa metodologia que chama Plataforma Care para ajudar essas empresas, que a gente fala em 4 ondas, a trilhar esse caminho da inovação infinita e implantar de vez o que a gente chama de inovação sistêmica. E a gente precisa disso, porque o mundo hoje é um mundo que nós nunca tivemos tanta prosperidade, tanta conectividade e tanto conhecimento junto. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar desenvolvendo produtos e serviços que não vai ser para o cliente seu mais, não vai servir nele. Vocês podem ter certeza nele. E finalizando, gente, eu quero mostrar, voltando ao pensamento infinito, há muitos anos, 221 anos de Cristo, a grande muralha da China, o imperador Qin Shi Huang, meu chinês é fantástico, né? Ele, por pensadores que pensavam diferente dele, filósofo, fora das fronteiras da China, ele não concordava com isso. E o que ele fez foi queimar livros e mandar matar mais de 1.000 pessoas, entre escritores e filósofos, que pensavam contra o que ele imaginava. Veja que a mentalidade dele não era infinita. Numa época, um pouco depois, na Grande Depressão de 30, é um recado que fica para a gente, o Thomas Watson, fundador da IBM, encontra numa galeria de arte com um grande amigo, e esse amigo pergunta para ele: Thomas, eu fiquei sabendo que você está contratando, mas, cara, nós estamos dispensando, nós estamos numa grande depressão, e o Thomas respondeu: é nesses momentos que eu contrato. Eu não consigo encontrar uma pessoa que eu vejo que tenha potencial e eu não trazer para o meu lado. E quando a Grande Depressão acabou, a IBM explodiu, porque ela já tinha os cérebros do lado dela. E, finalmente, o que é pensar diferente? Em
plena pandemia, o mundo inteiro procurando uma vacina, um cara chamado Elon Musk faz uma parceria com o governo, com um dos maiores países do mundo, num instituto colaborativo, e lança e manda para o espaço astronautas para integrar a base internacional. Gente, isso é fantástico. E isso é pensar diferente. Eu espero que a gente consiga ter conseguido passar para vocês o que a inovação é isso, é pensar de forma diferente. Não é evoluir passado, é buscar esse futuro e trazer para o presente e tentar materializá-lo já. Nós temos que fazer isso e a gente tem que ter o direito de errar, e errar sempre. A gente só acerta quando erra. Esse é o ponto que as crianças são muito inovadoras. E, mais uma vez, entender que nesse mundo acelerado, vamos dar oportunidade para nós mesmos. Eu sempre gosto de mostrar essa foto, porque as pessoas são muito importantes, a nossa família, os nossos amigos são muito importantes. Desculpe, mas não dá para parar de beijar para atender o celular. Me poupem, né, gente? Então, muito obrigado. Eu não falei, nem sei se eu falei meu nome, mas eu sou desse jeito. Amigos, Mauro. Então, aqui vocês podem acessar, apontando a câmera do celular, o livro aí nesse site, queroinovarcomk.com.br. É isso aí. Tem alguma pergunta? Tem sim, você falou em amigos, e aí eu até lembrei que tem vários amigos seus comentando aqui no chat, por isso que eu vim aqui. Vamos compartilhar a tela ou deixa essa tela aí mesmo? Vamos deixar ela aí. Pode ficar aí que eu estou trazendo a pergunta para você. Tá o Ciríaco perguntou, Mauro, como você analisa a ajuda dos profissionais mais velhos para os mais novos, para os novos projetos que estão por vir? Ô, Ciríaco, muito obrigado por essa pergunta, cara. Eu estou nessa classificação da terceira idade. Pensando nisso, cara, que a gente lançou um projeto agora, que espero que seja, em pouco tempo vai ser spin-off da Care, um projeto chamado Empreender 50+. Esse projeto procura incluir essas mentes brilhantes que estão por aí, que por vários motivos, ou se aposentaram, ou foram aposentados em muitas empresas e têm dificuldade de empreender, não sabe como empreender, e eu vejo o seguinte, como eles poderiam ajudar essas empresas nascentes, essas startups. E esse projeto já está no ar, e que nós vamos ligar essas mentes fantásticas com essas mentes que precisam de ajuda. Então, eu acho que eu te respondo assim. Muito obrigado pela pergunta. E aí que comentaram também que foi um excelente tema, que foi uma ótima palestra, mandaram vários parabéns para você, para a Márcia, vários comentários muito positivos sobre esse momento. Eu também queria agradecer, né, porque, de verdade, eu não sabia o que esperar. Quando a gente fala em inovação, pode vir qualquer coisa, e você falou realmente do que está para vir, não foi do tipo, nós temos que inovar, não, esse é o caminho, tem que olhar para esse lado, para esse lado. Eu sou do setor eu trabalho atualmente no setor de eólicas, e é realmente o que você falou, assim, é o novo futuro do país. O Brasil tem muita potencialidade de eólica e de solar, que as duas juntas poderiam transformar o país, assim, tem países que a gente vê que são industrializados, que ganham muito dinheiro com isso, e a gente pode achar outra forma de ganhar tanto dinheiro quanto um país que é repleto de indústrias, que é repleto de outras tecnologias que o Brasil valoriza demais, mas que ele não entende que talvez não seja o caminho dele. Que nem quando a gente conhece um amigo e vê, olha, ele comprou um tênis, vou comprar um tênis igual. Mas, às vezes, o tênis igual não vai servir na gente, o corpo é diferente. Ô, Letícia, eu queria até deixar uma dica para as startups. Tem muitos empreendedores, que é uma das características bacanas da Latinoer, tem muito empreendedor do mundo inteiro nos assistindo. Por que muita startup não dá certo? Você já reparou? São poucas. Por quê? Porque eles encontram uma ideia. Muitos demoram muito a tornar isso verdade, né? Mas a startup só pode dar certo quando ela faz a disrupção da sua ideia todos os dias. Porque quando ela entra com a ideia e, de repente, essa ideia não é muito sustentável, rapidamente alguém tenta fazer parecido e melhora um pouquinho. Se ele mesmo
consegue questionar a ideia dele, por que não fazer diferente? Né? Então, na verdade, o líder com mentalidade finita, que não pode estar dentro dessas empresas startups, ele fica com medo da mudança. Uma nova tecnologia é uma amedronta. E esses líderes com mentalidade finita usam as tecnologias novas para fazer diferente. Opa, tem uma tecnologia nova. Agora que eu vou explodir mesmo, agora eu vou melhorar o que eu já estou fazendo. Então, a gente tem que pensar, como eu disse, sem caixa. Nós temos que pensar além da caixa. Nós temos que estar continuamente entendendo comportamentos, entendendo o futuro e tentando materializá-lo hoje. É assim que a gente consegue crescer. Isso mesmo. Adorei mesmo. Mais algum último recado para a gente finalizar? Não, para mim está tudo bem. Obrigado aí pela presença de todos, pela paciência. Aí tem meus contatos, parece que vai ficar disponível aí para o pessoal depois compartilhar. Muito obrigado de novo, Ciríaco, o grande organizador desse evento aí, o pai da Latinware, né? Eu acompanho há anos e eu lembro que eu fiquei muito feliz quando ele me convidou em 2015 para participar da primeira da Latinware, logo da abertura, e de lá para cá foi um casamento, né? Já casei, já estou com netos com a Latinware. Então, é sensacional e parabéns à comissão organizadora, que de uma forma de pensar diferente, conseguiram fazer ela 100% digital e a gente está vendo esse sucesso que está sendo. Muito obrigado. E o melhor dessa versão online é que vocês podem assistir a palestra de novo. O Mauro também pode compartilhar com os amigos e a gente pode estar sempre estudando mais sobre o conteúdo que foi dado. Isso aí. Gente, um abraço para vocês. Muito obrigada, viu, Mauro? Bom evento para vocês aí. Não desgrudem, tem muito conteúdo bacana. Obrigada, pessoal. Daqui a pouco tem um novo palestrante. Tchau, tchau, Mauro. Oi, pessoal, tudo bom? Continuem aqui que em um minutinho a gente vai trazer o Geraldo Diniz.